Oi gente, tudo bem? Bom, estamos aqui, né, gravando mais um vídeo para esse canal e eu quero mais uma vez é, te dizer que o propósito desse canal não é promover pessoas, mas é promover Cristo, né? É falarmos de Jesus, porque só Ele, né? Só Ele pode nos salvar. A Bíblia diz que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só Jesus pode salvar, né? Só Jesus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e ele é o fim. Ele é tudo, né, em todos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu gostaria de compartilhar algo com vocês hoje que tem ministrado muito no meu coração nos últimos dias e que eu tenho meditado muito sobre isso nos últimos dias, que é acerca do coração de Jesus. Todo cristão, todo verdadeiro cristão, todo filho de Deus, nascido de novo, tem um único desejo, né? E eu creio que o desejo de todo filho de Deus é ser parecido com Jesus. E o próprio Espírito de Deus gera em nós esse desejo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele trabalha com esse propósito de nos tornar parecidos com Jesus, né? De nos tornar pessoas semelhantes ao Filho perfeito. E essa é minha oração constantemente. Eu oro, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero parecer com você. Eu quero aprender contigo. E nesses dias o Espírito Santo tem me ensinado sobre isso. E uma das coisas que eu tenho sido ensinado é que nada nos torna mais parecidos com Jesus do que a humildade. Nada nos torna mais parecidos com a pessoa de Jesus do que ter um coração humilde. Você sabe, nós muitas vezes, né, todos nós, somos enganados por um falso conceito de humildade. Nós achamos que ser humilde é você não ter recursos, nós achamos que ser humilde é você morar numa casinha de madeira, nós achamos que ser humilde é você não ter o que comer. Isso é miséria, mas não significa que seja humildade. Há pessoas que têm muito pouco, mas que são extremamente arrogantes, né? E há pessoas que têm muito, mas que são humildes. Humildade não tem a ver com o seu tom de voz. Humildade não tem a ver com a sua conta no banco. Mas humildade, ela é resultado de uma única coisa. E essa coisa, segundo a palavra de Deus, é o serviço. Pessoas humildes, elas são antes de tudo servas. Elas são pessoas que entenderam que aquilo que elas têm e aquilo que elas são é um instrumento para servir e para abençoar outras pessoas. E lendo a palavra de Deus nesses dias, eu estive meditando sobre Filipenses no capítulo 2. E a partir do versículo 5, a Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo e, vindo a ser servo, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ele deveria se apegar a isso. Ele não considerou que a posição dele, que é a maior posição no universo, deveria ser algo ao qual ele deveria se apegar. Isso é profundo, isso é forte, isso é intrigante. Mas a Bíblia fala que ele esvaziou a si mesmo e, vindo a ser servo. Sabe, Jesus disse: o Filho do Homem não veio para
ser servido, mas ele veio para servir. Jesus, sendo Deus, sendo Criador onipotente de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, como diz João no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele, sendo a base de criação para todas as coisas, esvaziou a si mesmo, se tornou servo, se tornou semelhante aos homens que ele mesmo havia criado. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, a exortação da palavra é: tenham no coração de vocês, que são filhos de Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se ele, que é o Deus Criador, não se considerou, sabe, não achou que o seu título era algo ao qual ele deveria apegar-se, por que que nós, às vezes porque temos um cargo dentro da igreja, passamos a nos considerar superiores a alguém? Por que que nós, porque recebemos uma oportunidade no culto, achamos que somos melhores do que os outros irmãos que não tiveram a mesma oportunidade? Por que que nós ficamos competindo uns com os outros o tempo todo? Esse não é o coração de Jesus. Essa não é a essência de Jesus. Esse não é, sabe, o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é: não considere-se superior a ninguém, mas, pelo contrário, considere que os outros são superiores a você. Jesus ensina o tempo todo os seus discípulos: se alguém quer ser o primeiro, sirva a todos. Se alguém quer ser grande no reino dos céus, seja primeiro servo. Seja servo. Sirva. Escolha dar honra no lugar de receber honra. Nós precisamos crescer nesse espírito, nesse coração. No mesmo capítulo em que nós lemos, aqui em Filipenses 2, que nós lemos a partir do versículo 5, tenha a mesma atitude de Jesus, do versículos 1 ao 4 de Filipenses 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Preste atenção nisso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Eu tenho feito essa oração em favor da igreja global, da igreja universal, do corpo de Cristo. Que Deus nos conceda um coração humilde. Que Deus nos conceda um coração disposto ao serviço. Não há como ser humilde sem servir. Jesus
foi o maior exemplo disso. Ele foi a única pessoa que pisou nessa terra, gente, que poderia, sabe, exigir honra, que poderia exigir qualquer coisa, mas ele não fez nada disso. Isaías 53 fala que como ovelha muda, ele foi ao matadouro. E ele não abriu a boca. Servos não são murmuradores. Servos não acham que estão fazendo demais. Servos não acham que deveriam sentar nas melhores cadeiras, nos congressos e conferências. Servos não acham que deveriam ser tratados com qualquer tipo de aplauso. Servos servem porque entenderam que as suas vidas foram criadas para a glória de Deus. E sabe qual é a consequência disso? A Bíblia fala que por causa dessa atitude de Jesus, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome. O caminho para que você possa crescer em Deus, para que você possa chegar alto em Deus, é o caminho do serviço. Só é grande nos céus quem é pequeno entre os seus irmãos. Só vai ser grande no céu aquele que é o menor entre os seus irmãos e aquele que é servo de todos. Eu oro para que o Espírito Santo nesses dias possa gerar isso no seu coração. Não deseje ser servido. Não deseje de ter as melhores posições. Se elas vierem, que elas venham como oportunidade para que eu e você possamos servir ainda mais. Se Deus te prosperar de maneira sobrenatural e você tiver muitos recursos, que isso venha para que Deus possa te usar para abençoar muito mais pessoas. Mas que não sejamos movidos por ambição. Que não sejamos movidos pela arrogância de nos achar melhor do que ninguém. Mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Que Deus abençoe você e que Deus possa nos levar a crescer nesse coração de humildade e de serviço. Em nome de Jesus. Amém.